O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas. Entre essas cartas, 3 são consideradas pastorais. O irmão sabe muito bem disso, que são as cartas, as 2 a Timóteo e a Tito. E gostaria de fazer algumas considerações a respeito das preocupações do apóstolo Paulo. Demonstra em ter nas cartas que ele escreve. O pastor Osiel falou aqui, eu gosto muito de citar isso que ele disse, que o apóstolo Paulo, quando ele se identifica nas cartas que ele escreve, ele se identifica como apóstolo, se identifica como servo, às vezes até como prisioneiro, para fazer entender que ele, o apóstolo Paulo era humilde, para fazer entender, mesmo diante dos conhecimentos que ele tinha, ele dava a entender que ele era servo do Senhor, que ele não era melhor do que ninguém, aleluia, ele não era maior do que ninguém. Tinha algumas cartas que ele escrevia, eu e Timóteo, então ele incluía outro com ele, para que entendessem que ele não se colocava como o dono da verdade, ele continuava sendo servo do Senhor. Aliás, quando o Senhor Jesus o escolheu, Jesus disse a Ananias que Saulo era um vaso. E vaso é muito comum nós usarmos esse termo vaso na igreja. E quando você diz aquela irmã é vaso, aquele irmão é vaso, é porque aquele irmão, aquela irmã é cheio do Espírito Santo, porque aquele irmão, aquela irmã é instrumento nas mãos de Deus, é usado pelo Senhor. Então Paulo foi chamado para ser vaso, para ser instrumento, para ser servo, para ser usado pelo Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Então ele teve certas preocupações com essas cartas que ele escrevia, e chama atenção, meus amados, ele chama atenção a respeito da mudança que o Evangelho produz na vida do homem. A mudança que o Evangelho produz na vida do homem. Paulo sempre fazia essa comparação do homem velho com o homem novo. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E Paulo se compara a ele mesmo, quando ele diz o que ele era e a transformação que ele passou quando ele conheceu o Senhor. Então ele chama atenção a respeito da mudança que o Evangelho produz na vida do homem. Mudança de comportamento. Não era crente, tinha um comportamento, aceitou a Jesus, o comportamento muda. Mudança do caráter. Muda o caráter. Quando Jesus salva, ele salva o homem por inteiro. Ele salva os olhos, ele salva a boca, ele salva os braços, ele liberta do coração, aleluia. O homem inteiro é salvo, porque tem alguns que parece que alguma coisa ainda falta a ser convertido, não é? Mas a misericórdia do Senhor nos alcança.